vai aprender o que é comunicação assertiva hoje aqui, porque a gente vai conversar com ele, Cleidson Bonfim. Deixa eu ler um pouquinho do currículo do homem aqui, que é extenso. Ele colocou só o básico aqui, porque se ele fosse colocar tudo aqui, a gente ia passar mais do que o patrocínio aqui falando. Ele que é graduado em marketing e vendas, comunicador da Jovem Pan, empresário, fundador da Colabora Brasil e criador do Segredo da Comunicação Assertiva, treinamento para quem deseja se comunicar com clareza e assertividade. Boa noite, bem-vindo, Cleidson. Valeu, boa noite, Pereira. Wilson vai. Bonito hoje, cara. Bonitão. Parabéns, viu? Mas esteve melhor. Depois do programa aqui, vou pegar algumas dicas para manter-me como você, assim, bonito. Pô, velho, como fala bonito, rapaz. Eu quero saber, antes da gente entrar de fato no que a gente vai abordar aqui, que é o tema da comunicação assertiva, queria saber um pouquinho da sua história, cara, porque eu conheço você há um tempinho já, há um tempo, e sei que você é um cara batalhador, um cara que luta, acredita no que faz, no que projeta, vai até o fim. Eu queria saber, na sua história, quem é Cleidson Bonfim? Começar do início, como diz, né? Começar do começo. Começo com comunicação aos 14 anos, trabalhando em rádios comunitárias. Só que, às vezes, eu pensava, poxa, a comunicação é só falar no microfone? Se é isso, tá tudo bem, tá tudo lindo. Mas não era. Eu me lembro da primeira vez que eu fui falar no microfone como comunicador de rádio. Na rádio dentro do centro só tinha 2 caixas, velho. 2 caixas de som e tava me sentindo nervoso. Sentado na cadeira da rádio e balançando aqui o pezinho de nervoso. Aí tentava segurar o pé aqui. Aí você tremia todo. Continuava tremendo o corpo todo. E disse, caraca, peraí, gente, só tem 2 caixas dentro de um centro de abastecimento. Pouquíssimas pessoas para escutar. E eu nesse nervosismo todo. E muitas pessoas falam, falar no microfone é fácil. Cara, é fácil para quem já fala. Mas, sim. Não, trabalhar em rádio é fácil. É fácil para quem já faz. É simples, mas não é fácil. Então, com 14 anos, eu comecei querendo cantar. Cantar? Olha, velho. Dizem que todo locutor é um cantor frustrado. Ainda bem que eu nem tentei. Menos uma frustração na vida. E aí a gente ia para as igrejas para cantar. E deu certo. Aí chegava na igreja... A vergonha de falar isso, velho. Chegava na igreja, o Ed falava, não, nós somos da igreja tal. Bicho, a gente não congregava em igreja nenhuma. Sério? Já estava pecando na igreja, pô. Aí chegava e tinha a oportunidade de cantar. Aí cantava... Mas cantava música gospel. Conhecia, né? As músicas, pelo menos. Não, aí a gente ensaiou e tinha uma música do J Neto. Por isso eu voltei ao primeiro amor. A minha parte da música era mais fácil de cantar, né? Porque meu amigo Alan, ele cantava a voz principal, era o Beck. Ele cantava a música toda. E aí a música tinha Por isso eu voltei. E aí vinha o refrão Voltei. Minha parte era só essa aí. Ele cantava a música toda e por isso eu voltei. Aí eu voltei. Ao primeiro amor. Aí você voltei. E eu fiquei, nossa, tô cantando já. E aí comecei cantando na igreja até deslanchar na carreira como comunicador de rádio e depois entender um pouco mais de comunicação que a gente vai desenrolar ao longo aí com as perguntas. E só quero dizer para quem tá assistindo aí, o segredo da comunicação assertiva eu trouxe, tá bem aqui. Vai revelar o segredo? No final do programa eu vou revelar. Rapaz, não faz isso não, porque você tá falando com 2 ansiosos aqui agora, eu vou parar de olhar pra essa caixa. Tá aqui. Eu tive que trazer o segredo da comunicação assertiva, eu botei na caixa aqui. Inclusive veio comigo aqui a minha esposa, Lidiane Bonfim, e o Lucas Araújo, que é um cantor estourado aí do Grupo Arrocha, veio me acompanhando hoje. E no carro eu falei com eles, rapaz, estou levando aqui o segredo da comunicação assertiva. Quando a galera descobrir, nossa, mudou a vida. E eles queriam descobrir antes. Mas nada, vai descobrir depois. Resultado, não deu para ser cantor e muito menos locutor. Eu disse, caraca, velho, e agora? E nisso... acontece uma briga com meu pai. Eu trabalhava de ajudante de pedreiro. Sim. E aí, meu pai me levava todos os dias para trabalhar com ele. Eu disse, meu pai, não quero trabalhar pegando peso, não. Dá pra mim, eu quero um negócio mais suave na nave. Meu pai aí, contanto que você ajude a trazer o sustento para casa. Ele queria que você fizesse um trabalho braçal, você queria um trabalho mais... mas aí o negócio é que trabalhava na rádio, mas não dava rentabilidade, não dava lucro nenhum. Aí, você vai passar horas aí trabalhando para não ganhar nada. Enquanto você poderia estar trabalhando comigo aqui, ajudando e trazer o sustento para casa. E aí eu
tive uma racha com meu pai, daí em diante, assim, era muito complicada a nossa comunicação. E sempre que meu pai tinha uma oportunidade, ele falava: o que eu quero é comunicação aqui. Olha só como é que essa questão do segredo da comunicação assertiva vai entrando na minha vida. Já desde cedo. Desde cedo, o meu pai bradando, não era uma recomendação, é porque você seja comunicativo. Não era uma recomendação. Era uma imposição, né? Comunicação, né? Uma exclamação. Rodei 17 rádios comunitárias e aprendendo cada dia mais. Entre 14 e 17 anos. Isso é trabalho voluntário, isso é para aprender mesmo. Voluntário, e aí a gente tinha que comercializar, né? Sim. A propaganda para pelo menos tirar o dinheiro do transporte e do almoço. E aí era permuta. O rei das permutas. O rei das permutas começa aí. O comércio de alimento é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Ganhar o pão. Pô, tô trabalhando de graça. Vindo pra cá, eu disse, E aí, moça, bora anunciar aí teu restaurante, top. Aí fechava o restaurante, ufa, o almoço tá garantido. Passava a fazer os outros tipos de comercial, mas era R$40, era R$50 para pagar o transporte. Mas dinheiro mesmo não ganhava nessa época de rádio comunitária. E aí foi deslanchando. Para 18 anos eu fiz um curso de rádio e TV. Eu acho interessante que eu sou muito grato à minha mãe por isso, nessa primeira fase da minha comunicação, porque eu queria fazer publicidade e propaganda, né? Tinha passado, fiz o Enem e tal, opa, beleza, consegui. Mas ainda assim era uma bolsa de 50%. Na época, o curso de publicidade e propaganda era R$800. Caramba. Isso em 2000 e... É muito, tempos atrás. Você tem ideia? Era maior do que o salário mínimo. E, era maior que o salário que minha mãe ganhava, porque minha mãe ganhava o salário mínimo. Aí, poxa, velho, fiquei frustrado, tinha passado, nota do Enem boa, consegui uma bolsa da metade, ia dar R$400, mas mesmo assim, ainda era 70% do salário da minha mãe. Não fiz. Publicidade e propaganda, aí apareceu uma oportunidade de fazer rádio e TV. No seu coração você queria fazer publicidade e propaganda, infelizmente pelas questões financeiras você não conseguiu. Consegui. E aí foi fazer... Sua mãe fez aquele empréstimo milionário. Fez um empréstimo milionário para numa instituição financeira, parcelou em 60 vezes, só que o empréstimo só cobria 2 meses de curso. 2 meses? E era um empréstimo milionário. O curso era caro, né? Era caro. Eu disse, e agora, velho? Como é que eu vou fazer pra desenrolar o restante do dinheiro pra tomar o curso se eu já tinha feito a metade? E aí, velho? Resultado é que a comunicação me salvou. Conversando com a diretora-geral do curso, eu virei o representante do curso em Salvador para homologar os documentos. Então, assim, muitos radialistas que se formaram na minha época, os documentos deles passaram na minha mão para fazer a homologação na DRT. Então, passei a prestar um serviço para o curso. Rapaz. E a mulher pegou e me deu o curso, o resto do curso 0800, né? Eu prestava a favor. Sim. E ela disse, não, eu vou te ajudar aí para você. Pronto. Resultado é que concluí o curso e na sequência já achei um trabalho. Agradeço aí a Risa Cordeiro. Na época não me conhecia, mas simpatizou comigo e veio uma oportunidade de fazer na Baiana FM. Na Baiana FM foi sua primeira emissora profissional, depois de formada. Isso. Baiana FM. Mas Candeias, foi muito rápido. Candeias, Baiana? Candeias, em 2008. E aí, mais uma vez, assim, ganhava muito pouco. Agora, para sair de Salvador, para ir até Candeias para fazer o programa matinal, de 9 ao meio-dia. Já ganhei um horário nobre, né? Naquele momento. Isso que eu ia falar, horário nobre mesmo. Trabalhando ali na filé época. Do rádio. Depois de Moisés, Azevedo, na época. Depois veio o Roque Santos. Então, trabalhava depois desses caras e pegava, assim, o filé do rádio. Mas, para chegar na rádio, eu pegava um ônibus de minha casa em São Tomé de Paripe até a Brasil Gás. A Brasil Gás pegava o Candeias, de Candeias, soltava lá embaixo na rodoviária e subia andando o Malembá. Bicho, é uma ladeira. Quem conhece... Você foi lá? Eu conheço. Na época de Fernanda. Viu que eu conheço? Rapaz, tem história. Eu não conheço muito Candeias, não, mas já fui algumas vezes lá e realmente tem bastante ladeira, né? E é alto, cara. Então, é alto, todos os dias da minha vida, enquanto eu estava ali na Baiana FM, eu fazia esse trajeto de pegar um ônibus até Brasil Gás até a rodoviária. Rodoviária eu subia andando, chegava pingando de Quantas horas esse trajeto aí? Não lembro assim. Cara, deve dar um pouco mais de 2 horas. 2 horas só pra chegar? Só pra chegar. Então, se eu pegava 9 horas, eu tinha que sair... Não, 2 horas pra chegar de ônibus, né? Mas a meia hora da caminhada e dar descansado pra não... Então, tinha que sair muito cedo. Fiquei 3 meses. Maratona. E eu acho massa, né, nessas minhas fases de rádios, que em todas as rádios eu vou resumir para ficar bem bacana essa parte.
eu sempre consegui perceber a oportunidade. Eu fui para Gospel FM, na saída da Baiana, cheguei na Gospel FM. 2008 ainda, né? Porque eu fiquei só 3 meses na Baiana. Chegou lá, época de candidatura, Daniel Alencar saindo para vereador. E eu em Paripe, que é um berço muito bom, assim, de número de pessoas, um cenário político. Eu disse, Daniel, pô, tô aqui, velho, pra me gastar e me deixar ser gasto. E aí, eu disse, tô aqui pra ajudar, velho. Aí, de madrugada, comecei a operar uns programas dos pastores, que acabava meia-noite. Era de 10 até meia-noite. Meia-noite entrava a programação da Graça. Como é que eu voltava pra casa, velho? Se só tinha ônibus até 10 horas. É verdade, o transporte público era até 22 horas. Não, era até 23, não? E já arriscando um Corujão, na Campo Grande. Isso. Aí você, Clérisson bem sabe que mora lá, ia ficar esperando um Corujão na Campo Grande. Disse, resultado, tinha que dormir na rádio, literalmente. Então eu passei um período dormindo na rádio, e nem que tinha cama. Dormia no chão, pô. Ô, Daniel, você tá sabendo agora aí, desculpa aí. Dormia no chão, ar-condicionado frio pra cacete. Não levava nada pra não denunciar que eu tava dormindo na rádio. Pô, frio da zorra, velho. Pra botar um programa no ar 5 da manhã de novo, até chegar o... Quem fazia? Depois o Ulisses Menezes. Chegava e tocava o barco. Mas, tipo assim, às vezes hoje, eu trabalhando na Jovem Pan, a maior rede de rádio do país, alguém olha assim, cara, pra você tudo foi muito fácil. Pra dormir foi na rádio, pô. Todo mundo dormir pensa, no chão, pô. Pra conseguir conquistando espaço, até conseguir programa de final de semana na Gospel, até conseguir fazer um meio termo pra chegar na nossa rádio lá. E entro vendo a oportunidade, chego na nossa rádio e falo assim, Claro estava lá. Aí eu vim escutando, isso eu trabalhava na Maré, com a Grade Gospel lá, coordenando a Grade Gospel. Eu fui para botar o programa do Ministro Tá Dando Bem, trazer para a Grade Gospel, graças a Deus a gente foi lá e fechou, né, a parceria. E quando eu chego lá, eu vinha no ônibus escutando a nossa rádio, e Davi Fantasini, a música Influenciado, tava tocando. Influenciado, eu quero ser e tal. E isso num caminho. Quando eu chego na rádio, tava tocando a música de novo em menos de meia hora. E aí eu falei, pô, essa música de novo, menos de meia hora já tá tocando de novo. Eu não entendia nada de programação musical. Aí o cara, pô, se o cara percebeu que a música tocou em menos de meia hora, deve entender de programação. Velho, tá surgindo uma vaga pra programador aí, você quer ir? E aí, nesse período, também trabalhava no call center, né, do Banco do Brasil. Eu disse, cacete, nota rádio, carteira assinada, é o meu ramo. É o que você sonhou. É o que eu gosto, é o que eu sonhei. Bicho, beleza. Pedi demissão lá do call center do Banco do Brasil, que ganhava literalmente já mais do que minha mãe, inclusive. E aí, quando fui para acertar para entrar na rádio, meu DRT tem um registro de apresentador. E a rádio não permitia entrar porque precisava ser discotecário. E eu já tinha pedido demissão do outro lado. Eu disse, cacete, e agora, bicho? Vou fazer o quê? Pedi demissão e aqui não vai me contratar, eu vou ficar vendo navio. Resultado é que era uma coisa mais simples de se resolver. Clérisson conseguiu um contato de alguém, aí aditou a carteira. Ou seja, agora eu passei a ser locutor, apresentador, animador e discotecário. Que aí eu poderia entrar e trabalhar. Mas nesse trâmite fiquei 2 meses aguardando até chegar e entrar. Mas isso porque é oportunidade. Aí outra oportunidade, vou ficar atento, né? E aí eu vou só dar uma aspas aqui para a comunicação assertiva. Às vezes as pessoas falam que o comunicador é aquele que fala mais. E aí eu, porém, vos digo, o comunicador é aquele que escuta mais. É aquele que observa mais. Aí, por isso que na comunicação assertiva eu uso bastante princípios bíblicos para dizer. Aí Tiago fala, seja breve no ouvir, tarde no falar e tarde no se irá. E eu só observando. Um dia, Camila Sintra na metrópole, conversando nos corredores. Não, que vai ter uma vaga aqui para motorrepórter, não sei o que e tal. E eu observando isso. Rapaz, eu faço isso aí. Nunca tinha trabalhado como repórter na minha vida. É mesmo? Não, poxa, você tá doido, externa? Eu nasci pra isso, desde pequeno. Aí, Camila... Dilcinho, você faz mesmo? Chamar Dilcinho. Aí tem essa confusão, né? De Cleidson Bonfim, Dilcinho. Aí Mário Kerst chamou o pastor no ar. É o pastor aí que vai falar no ar. Aí eu consegui entrar, né? Entrei. Motorrepórter de Mário Kerst e Zé Eduardo, bicho. Caraca, eu era operador na metrópole já nessa época. Em êxtase. Pô, véi,
Vou entrar no ar, cacete! Primeira entrada, eu tava no acesso norte, ali no acesso norte não, no aeroporto, na entrada do aeroporto. Aí entrei, a primeira entrada, pá! Anotei, né, o scriptzinho e joguei dura. Menino é bom aí, Mário Kertz falando. Menino é bom aí, viu, Camila? Achou esse aonde? Não, é Cleiton aí, o operador, né? O menino é bom aí, pô. Resultado, fiquei lá com o Mário e Bocão um bom tempo, até Mário me chamar. Mas daí você só queria ressaltar, assim, todas as vezes que eu entrei numa emissora de rádio foram oportunidades que eu percebi e cheguei na pessoa certa e comuniquei a coisa certa. E as pessoas me contrataram a partir daquela informação que eu passei. Então, assertividade na comunicação tá... Você tem 20 segundos para falar alguma coisa que impacte, velho. Se você conseguir impactar em 20 segundos, acabou, você ganha o coração da pessoa. E depois da Metrópole, você continua, né? Você foi pra Jovem Pan ou foi direto? Mas nem sempre foi assim. Eu fui pra Rede Bahia, né? Pra Rede Bahia. Lá tem 4 emissoras. Aí tem um hiato, né? Eu passo por quase um ano fora de rádio. Aí você... Mas trabalhando na comunicação? Não, aí eu fui abrir uma loja de bebê, abri a Iane Bebê nesse período. Cuja marca foi feita aí por Pereira Júnior. Mesmo? A logomarca da Iane Bebê. Nesse período, a vida ela é feita de altos e baixos. Grava essa palavra para você me perguntar depois. Senoide emocional. Senoide emocional. Vou guardar aqui. Guarde isso aí, viu, Wilson? Como é, Wilson? Guardar o quê? Senoide. Não sei nem falar. Senoide emocional. Repara, eu tava teoricamente, para mim, no auge da minha carreira até então ali. Na Metrópole, eu atuava praticamente em todos os programas e ainda era motorrepórter. Ou seja, de meia-noite de um dia até meia-noite do outro, eu trabalhava em todos os programas, indireto ou diretamente, na Rádio Metrópole. E de domingo a domingo. Ou seja, era dono da rádio já, né? Ô, Mário, era dono da rádio. Ganhava mais do que a maioria dos coordenadores e diretores daquela emissora. Como operador e repórter apenas. Tá? Resultado, aconteceu uma situação que eu fui demitido da Metrópole. Aconteceu outra situação há menos de um mês e eu fui demitido da nossa rádio. Ou seja, eu tomei 2 demissões em menos de um mês das 2 emissoras que eu estava. Caramba. Caraca, velho. E aí minha filha já pequena, eu tava com a Iane com 1 ano. Isso não é possível, velho. Agora, antigamente eu não tinha filho, eu não era casado, não tinha uma esposa. Eu não precisava me preocupar com nada se acontecesse uma situação dessa, mas... Pô, eu tenho uma filha de 1 ano, velho. Fiquei a ver navios. Mas rapidamente, por nessa época já tá fazendo relações com Edson Marinho, indiretamente botando comercialzinho já nos Campeões da Bola, como motorrepórter dos Campeões da Bola, ou seja, eu ia cobrir ali perto dos estádios. Por que isso? Mais uma oportunidade. Eu disse, Marinho, por que não tem um motorrepórter aí pra falar a chegada no estádio, como é que tá, pá. Comecei a fazer esse negócio aí, mas parei também porque na época que a porta da Metrópole se fechou pra mim, fechou geral. Eu não podia fazer mais nada e sequer entrar na rádio e tinha lá um cartaz de procurado na portaria. Procurado igual a esse de... Você comete um crime. Sério? Tava lá que eu não podia ter acesso mais a... Eu tava numa lista de que eu não podia ter acesso à rádio. E eu disse, caraca, velho. Então o Marinho teve que me cortar, Patrícia Nava teve que me cortar, Zé Thaís teve que me cortar. Todo mundo, porque cada programa era um contrato específico. Sim. Por isso eu ganhava mais do que todo mundo, porque de cada um eu tinha minha pontinha ali. E ninguém mais podia me ter como operador ou repórter dos programas. Resultado, um tempo depois, o Marinho conseguiu conversar com o Chico Kertz e me levou para a equipe de esporte. Dessa aí eu passei 10 anos, praticamente, né, com o Marinho lá no esporte. Já agradeço pela porta aberta. Nesse período consegui viajar, conhecer alguns estados. Eu vi a entrevista do Marinho Júnior aí, o viajante. É um cara que tem histórias ali até umas horas, viu? Rapaz, eu vou estar acompanhando mesmo. Não, e aí eu viajei com o Marinho, com o Cléris, com essa galera e ficava em hotel. Aí os caras, eu acho massa, esses caras estão de parabéns, inclusive. Eles viajam o mundo inteiro, não sei se mudou, né? Ficam dentro do hotel dormindo, velho. É mesmo. Viaja pra dormir. Viaja pra dormir. Aí eu tava lembrando de uma viagem que a gente fez com o Marinho. O Marinho tinha comprado um carro, tava zerado, novinho, EcoSport. Os caras desceram, velho, pra Recife. A gente foi de EcoSport, 12 horas de viagem.
Aí tem a linha verde aí que demora pra passar, que é uma beleza, né? Os caras conseguiram um carro desse, tecnológico na época, de última geração. Os caras conseguiram deixar o carro faltar gasolina, velho. Pera Pô, aí. não é possível, velho. O cara deixar o carro faltar gasolina. E numa cidade que não tinha posto. E aí, velho? Mas o quê, velho? O bom de viajar, né? Como os caras falam, é que você tem histórias, beleza. E agora eu desci, fui pra um lado, o Marinho foi pro outro, o Clédio pro outro, o Salão foi pro outro, cada um procurando, velho, onde é que tem um posto? Vou pegar uma moto aqui, o cara compra uma gasolina lá embaixo, depois volta. Eu disse, porra, vai ficar muito caro, velho. Aí a gente conseguiu uma mulher que estocava gasolina na garagem, na época. Estocava na garagem. Na garagem. Porque isso parece que já acontecia com frequência. Muitos viajantes com frequência, pô. Passava da linha e ficava sem gasolina. Mulher de visão, né? Já deixou ali, fez um mini posto de gasolina dentro da casa dela. A gente achou estranho aquilo, depois a gente pegou a visão e disse, caraca, não é possível que só tem um cabeção, né? Resultado, que essa mulher, na época a gasolina era R$3, a mulher vendeu o litro por R$10. O litro. Aí a gente, vamos ficar pobre agora só de gasolina. Comprou um galão de 5 litros e levou pra abastecer o carro até chegar ao próximo posto. Beleza, a gente foi. Os caras aí, eu vou dormir aqui no hotel. Eu dormindo, velho, hotel com piscina, com tudo, com comida. Eu dormindo. Aí Marinho Júnior acorda tarde pra cacete, bota uma música lá da Água Fresca, que era o alarme dele. Aí tocava, eu vou sambando com água. Aí Raniero, pô, bicho, desliga esse negócio aí, porque serve um alarme que você não acorda, todo mundo acorda, menos você, pô. E tá eu sambando, ó, bicho, eu tô me afogando aqui já com água e você não acordou ainda. Sonhava que tava dançando. Beleza. Resultado que os caras passavam o dia todo no hotel, aí eu disse, caraca, era a minha primeira viagem, eu disse, caraca, eu tenho que aproveitar. Aí eu disse, joguei o verde, né? Marinho, me empresta teu carro, bicho, pra eu ir ali comprar umas roupas, a gente tá aqui pra... Pô, pelo menos tem uma história aqui do Recife. Aí ele, pô, a chave tá em cima, pega aí, velho. Eu disse, porra, ele me deu a chave, velho. Minha oportunidade. Carro automático pela primeira vez, vai eu dirigir o carro automático. Eu tinha o meu Celtinha, né, mano? Aí vai eu dirigindo o EcoSport, daqui a pouco, velho, não conhecia nada. Disse, eu vou pra onde? Aqui botei o Waze. Resultado, o sinal ficou vermelho. Do nada, eu acelerando, aí busquei a embreagem pra frear. Era automático. Não tinha embreagem, meu pé passou direto, eu me desesperei. Ô Marinho, me desculpa, era o teu carro aí, mas não aconteceu nada, não. Tirei o pé do acelerador e pisei no freio de vez. O carro brecou, O sinal tava verde já. Aí veio um caminhão do lixo atrás. O coração veio aqui na boca, eu botei pra dentro de volta. Zorra. O carro, tchu, tchu, tchu. Aí parece que tinha um fio de cabelo de sapo perto do carro, assim. Era a distância que ficou o caminhão do lixo do carro novo de Marinho Júnior que a gente tinha viajado. Eu disse, meu Deus do céu. Coração batendo na boca. E aí eu fui conhecer a cidade. Passou o susto. O motorista xingou a minha última geração, o motorista do caminhão. Disse, ufa, não aconteceu nada. Marinho Júnior talvez vai saber a partir de agora dessa história que aconteceu com o carro dele. Marinho, mas eu nunca falei isso pra ninguém, velho. Eu disse, caraca, próxima vez se bate essa... Próxima vez que ele for emprestar o carro, ele vai ficar pensando nisso agora, pra outra pessoa. Vai. Esse Dilcinho quase bate, nem emprestar pra você, cara. Mas eu acho que ele emprestou porque ele tava dormindo, velho. Eu não acreditei, não. Se resultar, aí você tem histórias pra contar, né, de viagens. E aí, a pergunta que não quer calar. Qual foi isso? Porque assim, a oportunidade, ela bate na porta, mas não entra. Se você não convidar para entrar. Quantas pessoas você já ouviu dizer, fulano perdeu uma grande oportunidade, porque a oportunidade, ela não entra, ela só bate na porta. Opa, uma oportunidade aqui. Se você ficar atento, o mundo tá cheio de oportunidades. Tá cheio. Oportunidade o tempo todo, em todos os setores, em todas as áreas. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Não abre a porta para a oportunidade entrar. Você tem que estar preparado também, né? Não pode deixar para se preparar quando a oportunidade chega. Isso, que às vezes aí o clichê, né? Sucesso é um encontro da preparação com a oportunidade. Eu sou tão grato a Deus pelas oportunidades, porque, assim, são incríveis quando a gente está atento. Pegando o gancho que ele falou, que as palavras que ele coloca no momento da necessidade encaixam-se dentro da necessidade.
Ele falou pra Maurício que, qualquer coisa eu tô precisando aí. Quando surge a oportunidade, a pessoa já lê. Tô precisando, não, eu posso ajudar, né? É você ser mais interessante do que interessado. Eu tô aqui pra ajudar. E sem fazer. Seja mais interessante do que interessado. E sem fazer. Interessante aí, depois da Bahia FM, eu tava de férias na Bahia FM, mas dias antes, ou meses antes talvez, eu sentei na cadeira da Jovem Pan, que eu vou revelar aqui é revelador. Revele. Revele. O que eu vou falar aqui, atenção você que está acompanhando, pode pensar agora. Muita atenção, porque se você aplicar esse princípio que eu apliquei aqui na sua vida, em qualquer coisa, em qualquer área, você vai ter um resultado extraordinário. Eu não sei se eu falo agora, Wilson. Rapaz, fala, porque a gente é curioso igual a mulher. Eu vou contar aqui, porque, e presta atenção nisso, que a aplicação dessa situação fez todo mundo que tem sucesso do Disney, por exemplo, o Walt Disney. Ele chega, olha um terreno vazio e diz, aqui vai ser a Disney. Ele planejou na tua mente, imaginou e disse, aqui vai ser a Disney. E aconteceu, ali virou a Disney. Um lugar distante da cidade, né, e ele conseguiu montar. E eu peguei esses princípios de Walt Disney e disse, sentei lá na cadeira da Jovem Pan, era Rafael Leal, na época, o apresentador. O único, né, que só a Jovem Pan por muito tempo ficou com um apresentador apenas, né. E Rafael Leal era o apresentador. Disse, caraca, de noite não tem ninguém fazendo essa zorra aí? Aí sentei lá. Me visualizei apresentando um programa na Jovem Pan. Massa. Ainda bem que ninguém tá vendo, olhei para um lado, olhei para o outro, não tem ninguém vendo aqui. Era um horário que não tinha muita movimentação na rádio. E sentei me visualizando como apresentador da Jovem Pan. Porque na Bahia FM eu entrava no ar, mas não era um locutor oficial da rádio, né? Eu era operador de gravação. E resultado, eu de férias, daqui a pouco o Luiz, que era então gerente geral das rádios lá, liga pra mim. Velho, chegou a sua hora, viu? Você vai ser apresentador da Jovem Pan, tá preparado, sacana? Antes de entrar nesse nó emocional, quando o Rafael Leal saiu, eu tinha me visualizado, né, como locutor da Jovem Pan, e aí surgiu a oportunidade, Rafael teve que ir embora pra Minas Gerais. Nessa ida dele, eu disse, agora chegou a minha vez. Você locutor é agora. Resultado, velho. Contrataram o Big John. Disse, porra, sacanagem, velho. Tava aqui, pô. Era a sua chance. Tava aqui, pô. O cara nem conhecia. Hoje o Big, um total respeito. Até a vinheta do Big, na época que ele foi pra Salvador FM, foi uma sugestão minha. E ele foi embora. Disse, pô, ele ainda me perguntou, e aí, você acha que sabe? Eu disse, rapaz, você que sabe. Aí foi embora, surgiu a oportunidade pra mim. Mas isso, véio, que viagem, né? Foi depois, na segunda etapa e não na primeira. Isso é uma senoide que aconteceu na minha vida. Rapaz, eu tava reparando aqui, você falou no início dessa última fala sua sobre você ter sentado e visualizado ali na Jovem Pan. Eu lembrei da entrevista com o Rafael aqui, que ele falava que ia abrir a loja do Baianão, né? Que ele é diretor do Baianão. Meu amigo, inclusive, um abraço, viu, Rafa? Rafael Baceto. Meu amigo. Ele disse que nem chega assim nas lojas, né? Ele compra o galpão, ele olha assim, diz que tá tudo quebrado, tudo vazio. Ele olha e fala, tá ficando lindo. Ele diz que não consegue entender por quê. E é a questão da visualização, isso, né? Isso. Ele já vê a loja pronta, inaugurada, vendendo, aberta, consegue visualizar. Ele traz um futuro pro presente. É uma coisa. É assim, ó. É muito comprometedor. O motivo que me fez sair. Sair não, eu fui demitido, né? Eu saí agora, por livre vontade, já agora na segunda etapa. Mas na minha primeira etapa, eu fui realmente demitido. Tá? Os porteiros lá, não pode entrar. Cleidson Bonfim aqui, você tá doido, nem pintado de ouro, não pode passar. Por que você gostou de todos que vieram aqui? Pela história que trazia. Segura. Wilson, essa é a sua palavra com a palavra do Júnior Pereira aqui, rapidinho. Beleza. A sua palavra que é história, porque você gostou de todo mundo, porque tinha história. E você me dizendo que é um pouco discordante. Discordo, porque nem toda história é impressionante. Massa. Mas eu vou te dizer uma coisa. E o modo de você contar a história faz a diferença. É que faz a diferença. Exatamente. Entendeu? Então não é a história. É a forma de como você conta a história. Exatamente. É comunicação assertiva. Resultado. O discordante é a história. Por mais que a história não seja boa, você não pode discordar de uma história. O que acontece? A história ela pode ser ruim como for. Ela pode não ter uma construção. Existe até um livro chamado O Herói de Mil Faces. Aí fica uma recomendação para quem quer contar história. O Herói de Mil Faces? O Herói de Mil Faces. Todas as histórias, todo mundo que te chamou a atenção até hoje está dentro do
do formato do herói de 1000 faces. Então, Jesus Cristo está dentro do herói de 1000 faces. Moisés, herói de 1000 faces. Qualquer pessoa que você me falar, a história acontece dentro do padrão o herói de 1000 faces. Então, se você aprende a fazer isso, você conta uma história que conecta as pessoas. Eu anotei aqui, viu? Vai conectar, assim, de uma forma fantástica. Não é um livro fácil de ler, não. Ele é chato pra caramba. Então, pra quem não tem paciência, quem quer direto no finalmente... Sim, pode falar. Sim, quem quer ter mais pressa aí vai pesquisar assim. Os 12 ciclos do herói de 1000 faces. No Google, aí você vai ter as 12 etapas. Alguns vídeos no YouTube você já consegue pegar a sacada e construir histórias que conectam. Mas a história, ela é realmente a melhor forma de você se conectar com qualquer pessoa. Tanto que, quando eu tava assistindo o Maranhão Júnior em casa, eu tava falando com minha esposa Lidiane aqui. Caraca, velho. Esse cara é um contador de história fantástico. Porque ele entra nos detalhes, a história dele tem início, meio e fim. Ele faz você dar risada, e aí mais uma sacada de comunicação assertiva. Quando você faz uma pessoa dar risada, a mente da pessoa se abre, então você consegue colocar qualquer informação. Então, quando você perceber um palestrante, você vai notar, caraca, ou ele te dá gatilhos de novidades, vai te falar coisas que você nunca ouviu antes. Por exemplo, eu falei de senoide emocional, vocês já tinham ouvido? Não sei nem falar. A gente quer saber sobre isso. Pronto, é isso, a gente vai chegar lá, mas assim, é uma palavra nova, quem tá assistindo já... Mas já bota lá como tem, mas senoide. Senoide emocional. Senoide emocional. E a história pode ser ruim como for, mas você não consegue discordar de uma história. Eu vendi o comercial mais caro da minha vida na época para Cresalto, 11 mil reais. Rapaz. 11 mil reais. Vendi. Botei para vender, pode pensar. Pela primeira vez. Eu só vendia de 2 mil, né? Só para contextualizar, eu vendia de 500, de 400, de 2 mil. E eu disse, cara, eu preciso fazer algo diferente para vender um comercial mais caro. E eu vendi por 11 mil reais. Um mês, né? Para quem tá assistindo aí. Rapaz. E a Cresalto passou comigo 4 anos. Caramba. 4 anos. Mas por que eu consegui? Porque eu apliquei uma história em formato de metáfora, que é um outro recurso da comunicação assertiva. Eu contei uma metáfora envolvendo os ouvintes ali, que era o diretor da Cresalto e o dono da agência, que estavam comigo na reunião, envolvendo ele numa história. Eu percebi que os caras eram de interior. E eu contei uma história, na época era uma história de interior da minha infância, representando o que eu faria com a empresa dele através da propaganda que eu ia fazer. E isso conectou demais. E assim a gente fechou um contrato nesse valor para rádio, que quem trabalha em rádio aí sabe, não é fácil. É fácil não. Fechar algo nesse nível. Então, se você aprender a contar história, isso aí tá o segredo da comunicação assertiva, você conquista qualquer coisa na sua vida. Todos os maiores cases de sucesso, eles chegaram onde estão contando histórias. Jesus, a Bíblia, tá cheia de história. Como é que Jesus ganhava as pessoas? Contando história. E parábolas, né? Parábolas, que são analogias, né? E aí, ganhar. Como é que eu faço hoje com a minha esposa? Como é que eu faço hoje com o meu... E revelei o segredo, minha esposa tá aqui agora. Já foi. Com meus filhos, eles pedem história o tempo todo. Eu tenho 2 filhos. 2 filhos, a gente pergunta agora. Eu antecipei a sua pergunta, desculpa aí. Não, tranquilo. Eu tenho uma história, inclusive, no YouTube, da minha filha, que eu conto a história do feijão. Pra que eu conto a história? E ilustrei. Aí eu falo, oi, eu sou Feijão, tudo bem com você? E aí faço a voz do Mickey Mouse, né? Aí interagi com ela pra quê? Pra fazer ela comer feijão. Então, dentro de uma história, eu mostrava o quanto o feijão é importante. E isso Legal. Massa isso aí, velho. Você sabia que espinafre não era consumido como é? Até que a indústria pediu para um desenho ser criado. Eu não vou falar que desenho é esse. Até porque não tá pagando, né? E todo mundo sabe que desenho é esse. Todo mundo sabe da nossa idade. Você acabou de mostrar o Muki na estante aí. Agora ele falou do feijão. Por que não pode falar do desenho? Estamos usando maneiro Popeye. Esse desenho foi criado para fazer as pessoas comerem espinafre. Não era, não, porque o Popeye come espinafre fica forte. Então foi uma história que a indústria contou. E quem que assistia? Quem assistia Popeye? Eram os adultos que assistiam, não? Não, as crianças, pô. Então você comunicava pra criança, olha como o Popeye fica forte comendo espinafre. E aí eu já vou aprender, vou ter que imitar um peixe pra dar não come peixe.
Resultado, meu filho mais novo ele comia feijão catando grão, né? Mas ele pegou a mania da minha filha mais velha e parou de comer feijão. E aí eu disse, vou ter que mostrar o vídeo do feijão pra ele, que tá no YouTube, aí mostrei pra ele. Você tem no YouTube pra gente botar? Onde é que tá no YouTube? Cara, Ian House é o nome do canal. Manda aí. Vídeo do feijão, não sei se... Fala aí, Júnior que sabe escrever Vai inglês. falando que eu vou Ian pescar. House, Vai. vídeo do feijão. Sabe escrever inglês, vai escrever. E aí, resultado, meu filho mais novo hoje tem 4 anos. E aí ele já assistiu o vídeo do feijão umas 3, 4 vezes. Já começou a comer feijão? Não. Aí ele usa essa desculpa. Eu não assisti o vídeo do feijão, então eu não preciso comer feijão, né? E sempre que a gente bota o feijão na mesa, ele... Não, eu não assisti o vídeo do feijão, não. Esse aqui? Esse aí. Vou mandar pra Manda dar. pra produção. Eu não assisti o vídeo do feijão, não. Não assisti o vídeo do feijão, não. Por quê? Pra não comer. Pra não comer. Porque ele sabe que a história foi feita pra envolvê-lo naquela situação. Então, contar histórias, você vai ganhar atenção e vai conseguir introduzir informação. Agora, sim, o mais importante que eu vou falar aqui agora, o mais importante de tudo, conte história educando o seu filho na hora de dormir. Por quê? Porque a memória RAM vai guardar aquela informação e vai tomar como verdade. Então, se você quer que o seu filho seja mais obediente, era uma vez uma baratinha, aí a gente ensina isso no curso também, não vou ficar falando aqui, mas era uma vez uma baratinha inteligente e ela foi tal. Constrói uma história, seu filho está envolvido com a história e percebeu que a baratinha, por gostar de ler, por exemplo, ela se tornou a mais top de não sei o quê. Pronto. Será que seu filho não ia querer ser como uma baratinha, gostar de ler para ser mais top? Então você educa a criança contando histórias que você mesmo cria. Quando eu pego as histórias minhas aqui para contar do YouTube, minha filha não quer, não. Ela, não quero essas histórias feitas, não. Eu quero que a história que o senhor conta. No dia que eu chego cansado pra conseguir criar uma história na hora. E aí a gente já tem um personagem certo, que é o King Duck. Meu filho já sabe também qual é o personagem. Tem dia que eu dramatizo, pegando 2 patinhos para fazer a história. E aí, King Duck, hein? Aí eu faço o episódio. E aí ela vai ouvindo e eu vou educando minha filha contando histórias. Contadas e criadas por mim. Então, existe metodologia para fazer história, ela acha top demais, não esquece aquela história, fica fixada. Então, contar histórias é um grande segredo da comunicação assertiva. Você desenhava, decalcava? Exemplo é um artifício de história. Quando você quer fazer com que a pessoa entenda alguma coisa, porque o importante não é o que você fala, é o que o outro entende. Muitas das vezes você fala, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Quantas vezes você não já teve uma discussão na sua casa? Não, eu não tô falando isso, não. Eu quis dizer isso, mas a pessoa não tá entendendo. Então, talvez se você colocar um exemplo, a pessoa compreenda melhor. Então, eu trouxe o exemplo aqui do decalcar, que a gente fazia quando criança, para você que disse, não tenho história para contar. Decalque uma história que você já conhece. Você só vai mudar os personagens, o lugar e vai. Vamos lá, vamos fazer na prática aqui? Vamos. Se você quisesse botar um outro nome em Branca de Neve, que nome seria? Joana. Pronto, massa. Então a gente já começou, já temos um personagem. Se ela não vivia no castelo, ela vivia onde? Uma casinha. Uma casinha. A gente já está contextualizando. Quem morava com ela? Júnior. Então a gente já está criando personagens, um ambiente, tá? E aí você vai partir pra moral da história e tal, mas você vai pegando... Deixa por aí, tá bom. Então pra moral vai ficar imoral da história. Ficar sem moral. Deixa aqui. Resultado. Joana, minha mulher assistindo em casa. Trabalhando nessa parte, contar história, existe uma forma de contar história. Uma das melhores formas é essa aí do O Herói de Mil Faces. Então, você consegue fazer qualquer narrativa que atrai a atenção. Narrativa de Hércules, de Zeus. Por que você acha que esses livros são bem parecidos? A Bíblia, e falando da história de Jesus, e a história de Jesus parece com a história de Hércules. Já percebeu isso? Sim. Que se você for olhar, que é uma mistura de Deus com a mulher... E aí vira um semideus. Então, a mesma coisa, o Espírito Santo com a mulher traz Jesus. Várias culturas e mitologias, né? A mitologia, as histórias, elas têm as variações, mas é tudo dentro da mesma estrutura de narrativa. Verdade. E aí você... Tem algo em comum em praticamente todas. Todas as histórias. Quando você estudar O Herói de Mil Faces, você vai chegar nessa... Nossa, não é possível. Até a minha história, até a sua história, até a história do Wilson... ela tem as mesmas características. E aí, a senoide emocional, vou sugerir aqui que você assista Pinóquio.
Existem 3 passos importantes, né? Pô, obrigado pela... Isso aí. Isso aqui foi um ruído que aconteceu agora. Um ruído na comunicação. E na comunicação você tem o cara que é o emissor, você tem a mensagem, você tem o receptor e às vezes... O cara que atrapalha a mensagem. Que é o que aconteceu aí. Só que o ruído, ele acaba causando confusão. Então, na maioria das vezes que existe uma confusão na comunicação entre pessoas, é porque aconteceu um ruído. Um ruído não precisa necessariamente ser uma Coca-Cola, uma Pepsi abrindo, mas qualquer coisa que faça a pessoa não interpretar. Então, Sim. Pinóquio é um filme que tem senoide emocional fantástica pra gente entender o que é senoide. É isso, explica primeiro o que é senoide. A senoide emocional na comunicação, quando você conta uma história, você vai contando com altos e baixos. Vai tendo... Ah, sim. sim. Né? Então, Às vezes, quando... você não vai linear na história. A história ela tem que ter um alto, tem que ter um baixo, tem que ter um momento de tensão, de pânico, de sorriso. E a vida é assim. A vida é feita só de alegria? Não. Tem o quê? Altos e baixos. Tem tristeza também, pô. Você só é feito de sucesso? Não, você tem fracasso também. Ah, então a sinoide é essa A variação. sinoide é essa variação. Porra, se se pegar massa isso aí, viu? Você é bem, velho. Massa, não? Você sacou a parada assim. Peguei. Isso é Eu sou um inteligente. pouquinho inteligente, tá vendo, João? Só uma... Ah, só não sei os nomes difíceis, mas você pega. Você entende? Inclusive, Essas nuances, né? Alanderson Cardoso, Falou ele o quê? falou, Wilson, você pode contar a história do peixinho do peixinho do seu tamanho. Free Willy. Pô, velho. Pegou pesado. Aí foi. O que ele usou aí? Na comunicação, comparação. Comparação. Isso comparou isso. Isso é um termo de. Tem até no livro de Aristóteles, né? Retórica de É, Aristóteles. mas ele não sabe não, que é Alana, você não sabe, que é ignorante, não sabe que é mas agora ele Aristóteles. sabe, pô. Agora ele sabe aí, ó. Pode Fez falar. um superchat e agora ele sabe que ele acabou de usar uma ferramenta de comunicação assertiva que se chama comparação. Isso faz a pessoa entender que o Wilson agora é gordo. Quem? Faz entender. Faz entender, não é? Porque ele não ofende falando diretamente porque Rapaz, ele que tem cancelamento. chute. Rapaz, pode me chamar de gordo, você viu que superchat? Eu vi o superchat gordo no... Rapaz, eu sou gordo, meu rapaz. Resultado, usou comparação. Olha que massa que Verdade, é é um interessante, exemplo, né? Usou um exemplo. E às vezes você acaba não tendo um julgamento, se for uma questão judicial, porque você usou comparação. E você pode se safar. Não, eu disse que ele parecia Free Willy na força, na coragem, na beleza. Se ele entendeu que é gordo, aí foi a interpretação de quem? Dele. Então, se você quer comunicação assertiva, tá aí. Uma grande dica para você. Como é que começa uma comunicação assertiva hoje nos dias de internet, de rede social, de Instagram, para você que quer fazer conteúdos no Instagram com comunicação assertiva, atrair o público e fazer eles assistirem o seu vídeo até o final? Você vai dar um gancho. O que é o gancho? Hoje é o que a gente falava antes no jornalismo, que é o lead. Mas o gancho hoje é muito mais curto. Você tem 3 segundos para falar alguma coisa que prenda a pessoa. Depois do gancho vem o conteúdo, que é a parte do meio, e depois um CTA, que é o Call to Action, chamada para ação. Então, você fez gancho, conteúdo e CTA. O CTA pode ser, gostou desse conteúdo? Clica, segue, curte. Mas eu acredito que não é só construir uma história. Tem outros aspectos por trás de ter uma comunicação assertiva, né? Para você se conectar, de fato, com o cliente, vamos dizer assim. Se é para uma reunião, vamos falar como se fosse o Wilson aqui, empresário, ele vai vender algo e ele precisa se conectar. Além de construir essa narrativa, quais são os outros princípios que ele pode aplicar ali para conseguir ter uma conexão com o cliente? Caraca, velho, se tem uma importância em algo para você ter uma comunicação assertiva, é você lembrar o nome da pessoa. Mas o que acontece quando você fala o nome? Qual o segredo por trás? Olha que coisa interessante agora, Wilson. Olha o que aconteceu. Eu olhei igual cachorro. Igual cachorro. Então, assim, quando chega em um momento da venda que o seu cliente, ou a sua esposa, ou o seu marido, ou o seu filho, ou qualquer interlocutor não esteja mais te dando atenção, você chama pelo nome. Júnior. Aí você, o cara tá desmaiado, o cara tá morto, o cara tá em coma lá, mas você chama o nome, a pessoa volta pro momento presente e você continua a conversa. Então, por isso, em todo momento que você estiver falando ali com a pessoa sobre qualquer assunto, sobre uma venda, você vai falando, o Wilson, olha aqui, ô Júnior, preste atenção que eu vou falar que é muito importante. Existe uma série de palavras também que você pode usar. Por exemplo, preste atenção aqui. O que eu vou falar agora é muito importante. E, para fechar, a palavra você. É a palavra que mais chama a atenção de qualquer pessoa. Você. Quando você está comunicando de forma presencial,
apenas 7% do que você fala, do que sai da sua boca, das palavras, compõe a comunicação. Os outros 38% é a tonalidade, e aí vem a comunicação assertiva, se você está falando alto, baixo, rápido, devagar, mais calmo. E, por fim, que corresponde a 55%, a expressão corporal. Olha aí, o corpo fala. Wilson, você não pode falar agora. Você precisa de... Ó, mas já sabe. A mãozinha? Já tá a mãozinha aqui, ó, já sabe que é. Já sabe que é uma cerveja. Vamos falar água que é mais fácil, todo mundo bebe água. Você quer uma água, Júnior? Como é que se faz? Você precisa falar? É cachaça, Júnior. A cachaça aqui? Aí é cachaça. E água é como? Com água. Água é. Essa eu aprendi agora. Eu pedi água dessa forma. Eu pedi água minha vida inteira errado. Eu pedi água minha vida inteira errado. Só um efeito que chegava depois, né, Júnior? Pô, isso não era água, não. Então você perceba que muitas vezes você não precisa falar para ser entendido. Por exemplo, olha que confusão mental era você assistir Chaves e o seu Madruga perguntar: Chaves, você já almoçou hoje? Chaves, sim. Não. Essa cena mesmo. Caraca, peraí. Então... Aí a confusão mental e todo mundo dava risada. Por quê? Porque justamente o corpo não estava acompanhando o que as palavras estavam emitindo, a sonoridade das palavras. Então, a comunicação tem muito disso. 7%, só as palavras. 7% que parece ser... A maioria das pessoas acharia assim, caraca, palavra é tudo. Mas não é, é só 7%. A tonalidade representa os 38%. E a expressão corporal, 55%. Então, se você usar isso na sua comunicação de venda, como vocês me perguntaram, lembrar o nome e fazer esse passo a passo aí, se destrói nas vendas. Porque as pessoas vão perceber que você tem entusiasmo na sua abordagem, no seu fechamento de vendas. Então, vai fechar com você. Então, se você quer começar um vídeo bem no YouTube hoje, fazer um bom recorte, você fala assim, você... Como é o nome do... A gente está transmitindo por uma plataforma. YouTube. Como é? YouTube. YouTube. Traduzindo, You é o quê? Você. Você vê que a maior sacada o cara teve aí, pô. Pô, o cara botou um bacana. Uma das plataformas mais famosas do mundo, ele disse... Você. Incrível. Dramatização, Wilson. Aí é, Quero ver você dançando aí é o que o Júnior mais sabe fazer. Dança aí, Wilson. Dança, Wilson. Não, só se rolar um superchat agora, eu vou dançar agora até umas horas. Mas por incrível que pareça, dramatização é um recurso de comunicação que deve ser bastante explorado. A dramatização? Vou trazer duas passagens bíblicas e depois uma apresentação. Lembra do Pôncio Pilatos? Júnior também era. Quando... Foi a crucificar Jesus. Foram crucificar Jesus? O que é que ele falou? Se vocês querem, eu vou crucificar. Mas eu não tenho nada que vá acusá-lo, esse homem. Mas vocês é que vão coisar. Se eu não posso, eu vou lavar minhas mãos. Pronto. Mas e ele só falou ou fez? Não, fez o ato. Dramatizou. E por que a gente não esquece disso até hoje? Porque foi dramatizado da dramatização. Porque palavras são lançadas ao vento e são esquecidas. A dramatização não. O gesto não, ele fica. Preços a perder de vista. Joga uma moeda no chão e fala, rapaz, ó, tá baratíssimo. O preço caiu, o valor caiu. Dramatizou, sei lá, de qualquer forma, só pra... Por exemplo, o cara que faz muito isso aí e chama muita atenção dramatizando é o cara da Narciso. Já viu os vídeos dele que ele pega e derruba tudo, derrubando os preços, pá! O que é que ele tá fazendo ali? Dramatizando. Então você pode dramatizar a comunicação de formas mais tranquilas. Aí eu vou trazer o exemplo do Bill Gates. Bill Gates estava falando sobre a malária num TED Talks. Inclusive é um livro que eu recomendo para quem quiser aprender sobre contar história e palestrar de forma que cative e segure a atenção. E ele estava contando no TED sobre a importância do combate à malária e tal. Chegou num momento que ele pega um pote de vidro, por isso que eu me inspirei nele e trouxe isso aqui hoje. Aí, plástico, papelão. Não, mas foi o que eu tinha lá também, né? Aí ele pega e fala assim, não, é porque a malária é transmitida por mosquitos, vocês sabem, né? Inclusive, eu trouxe alguns aqui para demonstrar para vocês, mas não acho justo que só os pobres experimentem isso.
Por isso, para que vocês tenham essa experiência, eu vou soltar alguns mosquitos aqui na plateia. E aí, a galera já fica tensa. Como assim? Mas o cara vai soltar um mosquito aqui, eu bem na frente aqui, que merda é essa? E ele solta os mosquitos de verdade, velho. Os mosquitos começam a voar. Aí ele pega e fala, calma, mas esses não estão infectados. Aí todo mundo dá risada e aplaude pra cacete, porque ele dramatizou a situação. Quero saber agora, de todos que estavam naquela palestra, qual é a única coisa que essa pessoa não vai esquecer de tudo que ele falou na palestra? Ele falou 18 minutos, mas essa cena ficou gravada, ele dramatizou. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora, dramatizar. Opa. Meu amigo. Quem ia dramatizar era eu lá, viu? Se eu estivesse na plateia, eu falava, você fez teste em todos os mosquitos? Se eu pegar malária aqui, meu irmão... Seu dramalhão! Ia começar a me coçar, ia começar a ver... Então, mas é interessante, ele consegue trazer artifícios para que a plateia não esqueça mais naquele momento. Ali já se tornou inesquecível para o pessoal que estava assistindo lá. Então, ele aproveitou e entregou a mensagem ali. Durante a mensagem dele, isso vem uma construção da informação, tal. E depois ele solta a dramatização. Mas se isso, na mente das pessoas, elas já tinham consciência do que é malária e tal, e que era um mosquito que transmitia, e o susto que as pessoas tomam, a surpresa, que é um outro artifício de comunicação. Você gosta de surpresa, Wilson? Muita. Não gosta, não? Eu gosto. Não gosta, não. Por quê? Não gosta. Eu não gosto de surpresa? Não gosta. Vou te dizer, todo mundo fala eu gosto de surpresa, porque liga a surpresa a coisa boa. É uma palavra que está associada a surpresa a uma coisa quer boa. dizer, todo meu dia a dia, Daniela tá assistindo aqui, vai dizer, todo meu dia a dia é de surpresa. A gente termina de resolver o problema. O Wilson tem outro, é surpresa. O Wilson tem outro. O Wilson acabou. Se ficar não acabou, não, tem mais 3 aí na fila. Rapaz, isso é surpresa. Né? Então, mas as pessoas geralmente associam coisa boa, né? O negócio já não é mais surpresa pra você, você sabe que vai ter. Você tem pegando o gancho aqui, ó, uma situação. Tinha um telefone que quando ligava, a gente não queria nem atender. Eu dizia, meu Deus do céu. Era o meu, né? De uma cidade. O pessoal da cidade que ligava, a gente dizia, meu Deus do céu. O pessoal de São Paulo tá fazendo muito isso pra cobrar. Não, mas era aqui mesmo, da Bahia mesmo. Regiane tá dizendo aqui pra gente comer mais um pedaço de pizza. Júnior, eu tô comendo, Regiane, ó. Pode, Júnior, aí, ó. Rapaz, ainda viu um pedaço da cebola aqui em cima. Regiane, da pizzaria, é? Não. Regiane tá aqui assistindo a gente aqui. É porque ela associou o rei da pizza, achou que era Regiane. Ah, sim, a Regiane é memória. Iveson, um abraço, viu, Iveson? Iveson tá alegre hoje, viu? Rapaz, Iveson tá alegre aí, viu? Irmãozinho, agora pode ser candidato aí, agora. Sério? O Edson Almeida foi. Pode ser candidato? Pode ser o candidato da oposição aqui, esse mocinho. Aí então o jogo vai ficar interessante agora. Hein? O jogo vai ficar interessante. Iveson tá numa alegria retada aqui, viu? E numa pose retada, viu? Gomes, é. Um abraço também a Daniela. Daniela disse que Júnior não vale nada. Mentira, ela falou você. Você, aqui, Júnior não vale nada. Vocês, se referindo a minha pessoa e a sua. Quando você pediu o superchat, ela falou, vocês não valem nada. Entendi agora. Ó, Dani. Dá uma moral pros meninos aí, mano. Dani tá assim mesmo. Rapaz, o que eu descobri é que quanto mais você... A mesma mão que tá aberta pra abençoar, ela tá aberta pra receber. Também é um negócio assim fantástico. Isso é interessante. A comunicação assertiva vai muito nisso aí. Regiane, mesa aposta? Cadê? Quem é que tá chamando ela? Sim. Regiane. Eu conheço Regiane. Então pronto. Regiane, muito obrigado. Ela tá me dando suporte também. Eu e Lidiane, a gente tem um evento mais presencial. A gente tem um curso de comunicação assertiva que é online. E a gente tem um presencial, que é o segredo da comunicação assertiva para casais, que é o método LEAD. Que são linguagens... não posso falar agora não, né? Só num dia lá. Não posso falar. O LEAD é uma sigla. No dia, quem vai pro evento sabe o que é LEAD. Próximo dia 18 de fevereiro, a gente vai fazer um encontro para casais. A gente só coloca 10 casais para falar sobre comunicação assertiva. Porque muitas vezes as pessoas estão... Você sabia que comunicação... é o 5º motivo pelo qual as pessoas mais se separam. A falta de comunicação? Falta de comunicação, é o 5º motivo. Só que, quando a gente foi estudar isso, a gente percebeu que o primeiro é um problema financeiro, o segundo é ciúmes, e aí vai. Chega no 5º, comunicação. E eu pergunto pra vocês, se você ajustar a sua comunicação, a forma como você conta as coisas ou compartilha... Mas o primeiro é fundamental. Quando o réu acaba, meu filho, o amor pula pela janela. Mas será que se a comunicação fosse assertiva, isso não... Mas ia acertar como? Amor, vamos acertar as coisas aqui, amor.
Tá duro, meu filho. Já fui. Você beijaria um sapo? Não. Aí eu pego e falo, pô, você não beija um sapo mesmo, velho? Em circunstância nenhuma. Se eu te der R$1 milhão aqui, você dá um beijo num sapo? Começa a pensar, né? A ponderar. A pensar? Aí não tem pensamento, eu respondo que nem eu isso. Beijo. Da hora, né? $1 milhão? Já mudou a circunstância. Mas você veja aí, que eu nem precisei ir muito além pra você mudar de opinião. Eu poderia falar, contextualizar assim, tipo, pai, vamos imaginar que sua esposa virou uma sapinha. Amanda, nada contra aí. Já tá ouvindo. Virou uma sapinha. E aí, ela só consegue voltar pro estado de ser humano se ela receber um beijo do marido. Nessa situação, você beijaria um sapo, que é a Amanda ali? É lógico. Muda tudo. Como a história está sendo compreendida. E a gente consegue mudar de opinião muito rápido se fizer isso. Fazendo um envelopamento da história. Aí, tô duro, vai acabar o dinheiro, tchau! Nem sempre é isso, né? Aí, nem sempre é isso. Mas aí você já pelo menos já consegue segurar pelo menos mais 30 segundos aí. Você pergunta ela, você beijaria um sapo? Ganhou mais 30 segundos de casamento. Pra poder pensar em outra coisa ali. Enquanto ela pensa na resposta. Por um mundo melhor, use palavrões fofinhos. Você é um ursinho de pelúcia, você é um pirulito de bate-bate. Você é doido. Resultado, cara. Aí você, de forma combinada, obviamente, com tua esposa, com teu marido, você pode usar esses tipos de coisas que façam as pessoas rirem. E aí quebra o estado de raiva daquele momento. Porque o estado de raiva, ele tem um momento de fúria, que é o sequestro da amígdala. E se você consegue quebrar isso, a pessoa, desarma. Como é que eu quebro isso? Combinando minha esposa. Quando a gente começar a brigar e a discussão for um pouquinho mais acirrada, for um negócio mais grave, esse é um combinado que eu tô fazendo com você. E eu vou fazer isso na hora, e você também pode fazer, pra gente encerrar a discussão. O quê? Cabo de vassoura. Não, velho. Não, velho. Chamar de um apelido engraçado, como esse da propaganda da Tigre. Você é um pirulito que bate-bate. Tá todo mundo estressado naquela hora, ela vai lembrar, porque isso foi acordado, né? Não foi uma coisa que ficou com uma ironia. Call to action. Call to action. É call to action. É call de chamada. Chamada para ação. Agora, essas horas que eu usar em que aqui? Quando você termina de falar alguma coisa e você quer que a pessoa haja, o que é agir em qualquer sentido, no online. No online, vamos dizer, gostou desse recorde do Pode Pensar? Então, clica aqui nesse botão, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber nossas notificações. Isso é um call to action. Pô, você sabe falar, velho. Tá vendo? Agora sua vez. Talk to our Rapaz, tá dominando, hein? Só tem kkk aqui. Você quer kkk? Riso, kkk, significa a pessoa tá dando riso. Uma coisa interessante, você sabia que em alguns lugares você não pode utilizar kkk por ser uma ofensa? Nos Estados Unidos, em alguns chats também. Você tem que usar ha com HA, porque se você usar kkk, você estaria ofendendo pessoas de algumas etnias e religiões. Cuscuz Clã é a sigla, o kkk. Então aí você acaba ofendendo sem saber. O Serginho Grossman, ele tem um bordão que ele fala: as perguntas movem o mundo. Ou o que move o mundo são as perguntas. Né? O Serginho Grossman falava muito isso. Então, se você começa a entender que fazer perguntas vai fazer com que você consiga conquistar o seu objetivo de forma mais assertiva, você vai entender que na comunicação assertiva, o melhor de tudo é você fazer perguntas. Sabe qual é a melhor conversa que a pessoa vai ter com você? É quando você fizer uma pergunta curta e deixar a pessoa falar. Na vida real, né? Não falando de podcast, de apresentação de rádio. Mas pode trazer pro podcast também. Quando você faz uma pergunta e deixa a pessoa falar até se esvair do assunto, quando a pessoa chega em casa vai dizer assim: caraca, a melhor conversa que eu tive na minha vida foi com o Júnior. Não, com o Júnior não, com isso. Com o Wilson. E aí o Wilson vai dizer: caraca, naquele dia eu não falei nada, só perguntei uma coisa pro cara, o cara deu uma palestra aqui dizendo que conversou comigo. Porque as pessoas gostam de falar. Então, quanto mais você fizer perguntas pontuais, deixa a pessoa falar. Se, por exemplo, você quiser conectar com... Vai lá. Para você que agora está procurando um parceiro, uma parceira, está no Tinder ou qualquer lugar parecido, faça uma perguntinha de leve e deixa a pessoa falar da vida dela. Essa pessoa vai se conectar com você de uma forma... Saia com um amigo seu que você quer fechar alguma coisa e comece a falar da tua vida. Sabe o que o cara vai falar?
Chatice da Bicho, porra. você... Que cara chato, Chato velho. da porra, que É isso vida. mesmo. É assim mesmo. Eu não posso nem abrir a boca, pô. O cara fala, vida chata da porra. Não, mas quem tem uma vida dessa só se eu tiver... Mas é isso, você vê, né? Então não é por muito falar que você será ouvido. Aí assim, eu sempre gosto de trazer dentro da Bíblia essas informações porque faz toda a diferença quando você vai se comunicar. E a Bíblia é muito gostosa de se ler, principalmente porque está carregada de técnicas de oratórias e de comunicação assertiva. Pense no dia que eu fiquei doido, Wilson. Assim, com a comunicação assertiva e passei a estudar com mais afinco. Quando surgiu esse interesse seu por a comunicação assertiva? Massa. Desde o início, né, meu pai falava comunicação, minha esposa também falava comunicação, mas eu não levava isso muito a sério, porque minha esposa queria mais comunicação, queria que eu fosse mais comunicativo, passasse mais detalhes, mais informações, meu pai também. Mas um dia, lendo a Bíblia, eu descobri uma coisa assim que me chamou a atenção. E eu comecei a ler: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois, eu li que não se pode colocar vinhos novos em odres velhos. Aí eu comecei a pegar um padrão. Eu disse, caraca, tem um padrão nisso aqui. E aí você vai, a partir de hoje, quando você ouvir uma música, você vai perceber esse artifício de comunicação da retórica chamado contrário. Por exemplo, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando tiver onde? Na bênção. Na bênção. Qual é o contrário de prova? Bênção. Qual é o contrário de céu? Inferno. Inferno. Então, isso é contrário. E a Bíblia está carregada disso. E eu fiquei doido quando eu disse, choro durou a noite, mas a alegria veio pela manhã. Só que aí, só nesse versículo, faz o artifício do contrário 2 vezes. Choro, alegria, noite e manhã. Poxa, num versículo só o cara meteu a faca na retórica? E aí eu fiquei doido. Aí liguei para um amigo meu que foi o meu mentor de PNL, porque PNL fala de comunicação assertiva também. Velho, o que é isso aqui? Porque eu não aprendi isso na PNL. Eu, cara, eu não sei. Aí fui para um outro amigo, locutor, que também tinha feito o curso de coach, como eu. E eu perguntei para ele, velho, o que é isso aqui? Não sei. Aí eu comecei a escrever um livro, para você ter ideia. Eu disse, poxa, achei um código escondido na Bíblia. Aí, resultado, de tanto pesquisar, né? E aí a Bíblia fala, aquele que busca... Encontra. Aí, resultado, achei. Isso era contrário, estava num livro de Aristóteles, chamado Retórica. Eu disse, caraca, velho. Aí comecei a ouvir de música, comecei a ouvir em tudo quanto é lugar e me apaixonei por isso. Porque fica gostoso na comunicação quando você fala de contrário. Por exemplo, eu quero que você não se esqueça, mas... Qual o contrário? Lembre. Então, olha que coisa interessante, né? Legal. Quero que você se esqueça, mas se lembre do que eu vou falar. Aí fica gostoso de ouvir porque você começa a utilizar contrários. Então esse é um artifício que na conversa você vai ser... O cara tem um papo bom da zorra, viu? Não, você tem um papo bom da zorra mesmo, eu ia falar isso. Que você consegue segurar a atenção das pessoas no que você fala, e você fala com a precisão, né? Aquela imposição, não de Poeta de Carvalho, mas com a imposição da sua voz, com a sua comunicação, muito interessante, muito legal mesmo. Sim, aí você ia falar você falou do método Lead e ia falar sobre a palestra, né? Não é palestra. A gente tem um curso online. O curso online. O segredo da comunicação assertiva aí serve para todo mundo. Para todo mundo, independente se o cara... todo mundo precisa se comunicar, pô. Todo mundo... Aí sim, o Wilson perguntou, por que assertiva? Wilson, pegue essa aqui. Um funcionário recebeu um e-mail. No e-mail, tem lá, senhor Wilson, porra. Diga, sacana! Resultado, o cara era o chefe e mandou o porra pro funcionário. O funcionário pegou e voltou. Foda-se. Tá certo? Tá certo, né? Aí, o patrão pegou e disse, cara, você não tem o direito de me tratar assim, não. Mas foi o senhor que começou, tava aqui de boa, eu recebi um e-mail do senhor falando, porra, passe no RH. Não, pera aí, bora esclarecer aqui os fatos. Quando eu escrevi pra você, Wilson, porra, eu queria dizer, por obséquio, P de por, ou de obséquio, remeter o relatório atrasado. Era uma sigla. Era uma sigla. Era isso que eu queria dizer. Então, por isso que não é uma comunicação assertiva, tá? Ele tentou falar uma expressão em sigla, mas não teve assertividade. O cara entendeu um palavrão. Ou não? A gente que entendeu, mas o cara não. Aí o cara disse, eu entendi.
Por isso que eu botei pro senhor, foda-se. Que foi ontem despachado. Amanhã será entregue. Aí os dois caíram de rola na risada lá. Pô, agora a comunicação foi assertiva, porque todo mundo falou a mesma língua. Essa palavra na Bahia, ela tem multiuso, né? Vários significados, né? Ela é verbo. Eu fui lá na casa da... E aí, olha só quantas formas você... Com uma palavra só... E o pior é que até a forma de dizer, se o cara falar orra, é diferente do cara como isso falou, orra. Mas olha, você vê que é a mesma palavra, mas aí eu volto naquela coisa que eu falei antes. A entonação. É a mesma palavra, mas tem entonação e expressão corporal. Então você percebe que tem diferença na expressão, no tom, e é a mesma palavra. Você provei como é. Você tem expressão. Que corra! Raiva. Faça outra agora, Helder. Porra é essa, rapaz? Essa aqui é expressão, essa eu não consegui identificar. É, do tipo... Isto é normal, né? Natural, fumar maconha, porra é essa? O baseado da massa pra porra, velho. Falando sobre essas nuances aí, você trouxe até um tema, né, que a gente ficou curioso no início, um tema, não, um termo que a gente ficou curioso no início, que era a questão do... Senoide emocional. Durante uma conversa, uma conexão de duas pessoas ali para negócios. É importante que você tenha essa conexão, essa senoide o cara falou no instante, emocional. Tipo, eu já li um livro, eu não lembro qual foi. Fala sobre conectar pessoas e até o tom da voz. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Isso! Foi esse aí. Pô, lembrava. Então, eu vou te falar uma coisa aqui agora de comunicação assertiva e isso aí você vai me agradecer depois. Pra você lembrar agora, preste muita atenção. E essa dica que eu vou dar agora é matadora. E eu não vou falar mais nada depois disso, viu? Vai lá. Depois, isso aqui é de ouro. O que eu vou falar aqui é de ouro e eu não entrego mais segredo nenhum. Senão, não vai ter mais segredo. Ninguém vai comprar o... Não vai ter mais segredo. Você quer lembrar de algo que você esqueceu? E isso é uma imagem. Você vai olhar pra esquerda e pra cima. Você não precisa virar o olho, não. Eu tô vendo aqui, ó. Aí agora, ao contrário, olha que coisa interessante. Essa parte mais importante agora que sua esposa vai te pegar a partir de hoje, sua esposa também. Você nunca mais vai mentir pra ninguém. Uma característica pra você perceber se a pessoa está mentindo. Opa! Isso aqui que eu vou te falar agora vai servir pra você entender se seu filho, por exemplo, tá falando uma mentira. Vai entender se o seu cliente ele está inventando uma... Por exemplo, quando o cliente fala, eu tenho que falar com o meu sócio e às vezes nem tem sócio. Cara, não tem sócio, pô. Tem que falar com o meu sócio. Direto isso. Só que na hora que você fala isso, você dá sinal. O cara desconta... Pô, rapaz, tem que ver com o meu sócio. Por mim tá tudo tranquilo. Mas meu sócio... O cara é ruim pra porra, eu mesmo. Se pra esquerda, pra cima, você tá procurando alguma coisa que você já fez pra você lembrar, pra direita e pra cima, você está construindo histórias. Direita e pra cima. Você não precisa virar o olho, não. O olho vai aqui. Você tá olhando pra pessoa, mas o olho vai pra direita. É rápido. Você só consegue perceber com muito treino. Eu tenho mania de olhar só pra cima pra lembrar de qualquer coisa. Não, nem para dizer pra Não, mas direita. você não observou que... Não, porque você não vira. Você não vira, mas você não observou ainda isso. E você não precisa virar a cabeça pra cima. Não, mas realmente, quando eu vou... eu tô falando com você aqui, ó. Eu tenho a mania de olhar pra cima quando eu tô... Então, isso aí você tá consultando uma memória visual. Resultado, cara. Olhou pra direita e pra cima, tá mentindo. Então, seu filho chegou pra casa. Olhe pra mim. Você tava onde? E aí você vai perceber o olho dele dando uma leve desviada pra direita. Você tá inventando. E aí você pode ir, pra não dizer direto que ele tá inventando, você pode ir puxando mais informações pra você ver se ele tá dando esse mesmo sinal. E aí pra tirar o... Aí é do seu tempo agora. Prova dos 9. Isso. Você pegou isso na escola. Prova dos 9. Vamos lá. Sabe aí, isso, né? Não, deixa ele lá. Pra você tirar a prova dos 9, você vai fazer uma pergunta que seja a resposta verdadeira. Por exemplo, você comeu pão hoje de manhã? Você comeu pão hoje de manhã? Lógico. Sim. Beleza, então eu vou fazer umas perguntas aqui pra ver. Então você vai fazer o contraponto e entende se a pessoa tá falando verdade ou se ela tá mentindo. Não necessariamente é uma absoluta verdade. Se a pessoa for canhota, pode ser que tenha uma diferença. Sim. Mas, enfim, pelo menos 90% das pessoas você consegue identificar assim. Lendo hoje a parábola do filho pródigo, eu percebi que ele estava treinando o roteiro que ele ia falar. Ele falou com ele mesmo: eu irei, chegarei na casa de meu pai e falarei para meu pai.
pequei contra os céus, Pequei contra ti e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele falando com ele mesmo, ele estava preparando o quê? Um roteiro. Ele estava preparando a palestra dele mesmo, que fosse uma palestra bem curtinha. E quando ele chegou na casa do pai dele, que o pai dele o recebeu, o beijou, o que é que ele falou? Já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Sim, rapaz, você vai revelar o segredo da comunicação assertiva, sim ou não? Que eu tô ansioso desde o início da live, me segurando. Anderson. As pernas como tá? Balançando já de nervoso. Esse é um grande segredo que eu trouxe para hoje. Como ser rico antes do dinheiro. E é preciso, né? Como ser rico antes do dinheiro, ter uma vida abundante e de realizações. Esse livro fala um pouquinho sobre ser rico antes do dinheiro. Esse livro está disponível na Amazon, está disponível no Mercado Livre, na livraria Leitura do Shopping Salvador e também pode ser pedido no meu Instagram lá, que eu envio também para a galera mais próxima. Como ser rico antes do dinheiro? Esse livro eu fiz em 2019 e só lancei e publiquei ele exatamente quando eu bati 1 milhão em faturamento. E aí eu disse, poxa, agora eu posso... Você segurou o livro até conseguir... Por quê? Porque geralmente as pessoas querem o que eu falei agora, prova, né? Como é que você me prova isso? Como é que você fala ser rico antes do dinheiro e por que você não é rico, né? Aí eu disse, caraca, velho. Eu ficava receoso com isso. Apesar de que o T. Harv Eker, que tem o Segredo da Mente Milionária, Sim. Ele fala exatamente que começou a escrever o livro dele e ele nem era rico ainda. Mas tinha os princípios. Depois seguiu os princípios e... Aí eu disse, cara, mas não vou fazer que nem esse cara, não. Eu vou esperar. E bati 1 milhão em faturamento. Quando eu fui ver, só de conhecimento, eu investi mais de 150 mil reais em conhecimentos, de curso de tudo que você imaginar. Eu disse, caraca, não é possível. Investir 150 mil em educação. E eu disse, agora eu posso dizer, como ser rico antes do dinheiro? Por que você acha que a maioria das pessoas que ganham na loteria quebram? Porque não estão preparadas para o dinheiro. Para o dinheiro. Porque jogadores de futebol, porque o pessoal que ganhou do BBB, enfim, elas não foram ricas antes do dinheiro. Então esse é a grande sacada tá aí. E o primeiro versículo que eu começo, porque eu baseio-me na Bíblia também para fazer esse livro, eu tive bases bíblicas e eu começo com um provérbio que diz assim, ó, planos bem elaborados levam a fortuna. E tem gente que, bora fazer, bora fazer, bora. Mas não vamos no vulco-vulco, não. Planos bem elaborados levam uma fortuna. Então, e no final eu termino com o último capítulo dizendo, seja grato. Né? O último deveria ser o primeiro capítulo, seja grato. Porque quanto mais você é grato por uma coisa, mais daquilo você recebe. Agora vamos à revelação, né? Por que você saiu da Rádio Metrópolis e ficou impossibilitado de entrar para dentro da rádio de qualquer forma? Rapaz, poderia ter acontecido. Eu vou revelar uma coisa aqui que foi pior. Suspense. Eu vou revelar uma coisa aqui que foi pior. Foi pior, muito, anos-luz, pior do que eu fiz. Certo dia, quando eu trabalhava numa outra rádio, uma rádio segmento evangélico, na rádio tinha uns aprendizes, né, de pastores, né, porque as pessoas passam por um momento de aprendizado antes de assumir um projeto ministerial. Certo dia, de madrugada, um desses aprendizes entrou no estúdio da rádio, um site pornográfico, e daqui a pouco a rádio saiu do ar e só tava... Você sabe o que é que ele fala, né? Demônio. Não. Foi o que eu pensei. A rádio saiu do ar meia-noite. A culpa é sua que é programador da rádio. Eu disse, minha? Não, eu botei tudo certinho. Fiz o checklist pra me dar tudo certo. E a rádio saiu do ar meia-noite. Não entrou o programa do pastor principal. Aí eu fui puxar censura, né? Censura é a gravação da rádio que fica, né? O que passou na rádio. Quando eu puxo censura, velho, eu me arrepiei todo. Um negócio meia-noite, a rádio saiu do ar. A rádio dentro da igreja. E você chega lá, não, viu? Eu me arrepiei de novo aqui. Um susto. Que merda foi que aconteceu aqui, velho? Na igreja, o demônio falou na rádio, porra. Eu disse, caraca, velho. E aí fiquei morrendo de medo. E ouvia de novo e me arrepiava. Assim, meu irmão, ouvi uma vez só, não queria ouvir de novo, não. Caraca, velho. Resultado. Puxa as câmeras aí, velho.
né, tinha as câmeras de quem entrava no estúdio e tal, pra ver se aconteceu alguma coisa. Aí o coordenador da rádio puxou as câmeras e viu que tinha uma pessoa entrada. Aí quando foi puxar o histórico dos sites que foram acessados no computador da rádio, a rádio tinha 2 computadores, um de internet e o outro da programação do ar. O cara escolheu bem o que era da programação do ar para entrar em sites pornográficos, velho. Uma rádio gospel. Imagine a situação. Era demoníaco de verdade. Assim, mas na verdade era um site pornográfico que ele estava assistindo. E parece que saiu só em mono. Não sei exatamente, tecnicamente, explicar exatamente o que aconteceu. Mas a voz ficou aquela voz arrastada. Não sei se saiu num canal só, sei lá. Mas ficou aquela voz arrastada de ser o demônio. E depois a gente descobriu que foi porque o cara tinha entrado nesse site pornográfico. Foi claro que foi banido da igreja por causa disso, tomou uma chamada, não dava pra ficar mais dentro até se recuperar completamente e poder... Porque todo mundo tá sujeito a ser pecador normal. Mas não dava pra esse tá liderando mais, então ele foi afastado. Mas você vê, eu cheguei aqui porque mesmo... Você chegou aqui por conta da pergunta de Núbia. Eu tentei escapar. Ele falou de outro episódio. Ele foi lá no Japão, passou pelo Canadá, aí eu ligado nele. Ele disse, tá bom, deixa, ele vai, quando ele cansar que ele parar, eu entro de novo. Não vai ter jeito. Não, ele voltar lá, eu pufo de novo. E... não sei, acho que eu não vou revelar. Não vou revelar o motivo. Não foi muito grave, viu? Não, foi menos grave do que parece. Foi menos grave do que o do pastor? Muito mais tranquilo. Seguinte, vamos lá, pra gente... Rapaz, muito mais Não, tranquilo. se for te comprometer, não vou me comprometer, não. Não O precisa. cara botou a cara de procurado lá, imagina se não vai... Não, pô, isso aí foi uma forma de deixar você com a mensagem. Não tinha cara de procurado, obviamente. Tinha meu nome lá na lista de pessoas que não podiam entrar na rádio. Olha, esse fugitivo aqui não entra, não. Mas assim, eu usei essa metáfora só pra gente, né? Uma analogia da parada. Metáfora. Você viu? Não, foi simples, cara. Assim, eu fiz o que eu fazia de costume todos os dias, que era... Acabou o programa que eu operava, que não era o caso do programa do âncora, Mário Kertz. Eu não operava o programa de Mário, eu operei 2 ou 3 vezes, porque tem um operador padrão. E eu saía, porque eu saía do estúdio do ar e ia pro estúdio de gravação. Porque essa era a minha função, sair do ar e ir pra gravação. E nesse dia, não foi um dia diferente, que eu saí do ar e fui pra gravação, porque o outro operador, ele já vivia dentro da rádio lá e geralmente ficava lá fumando até, ou fazendo qualquer outra coisa, até entrar no ar, né? Terminar o comercial. Eu saía e ele entrava. Ele não esperava, tipo... Eu nunca esperei ele entrar pra sair, porque eu sabia que ele vivia ali. Tava ali sempre. Sempre. Morava. Resultado. Eu saí do estúdio, do ar, e fui pro estúdio de gravação. Eu tava dentro da rádio. Nessa de eu ter saído, o programa do Mário começou. Só que não começou, na verdade. Deveria ter começado. A rádio ficou fora do ar. E na expectativa da coordenação da época, do meu coordenador técnico, era que eu deveria estar esperando até o outro chegar pra eu sair, né? Mas nunca tinha acontecido dessa forma, porque a pessoa morava lá. Desse dia, acabou faltando o horário de chegar, chegou tarde, uns 10 minutos atrasado. E nessa faixa de 10 minutos a rádio estava fora do ar, até que alguém foi chamado correndo, que era o coordenador técnico, botou a rádio no ar de volta e foi na sala de gravação. Não podia ter me chamado para botar as voz no ar, pô. Chegou na sala de gravação e falou comigo, assim, eu estava editando um programa, falou: pegue suas coisas e pode ir embora. Pegue suas coisas e pode ir embora? Como assim? Não entendi nada. Não, você foi demitido, pô. Pegue suas coisas e vai embora. Pode ir embora. Eu não sabia o que tinha acontecido ali, velho. Eu já tinha tomado baque, né? Que eu tinha saído da nossa rádio, tava só na metrópole. E aí eu disse, pô, não tô entendendo não, velho. Qual foi aí? Não, pô, vai embora, pode ir. Tchau. Só vim entender depois o que tinha acontecido, porque eu tinha sido demitido. E eu disse, pô, não, tudo bem, eu talvez não possa mais operar esse programa aqui que eu tava fazendo. Era umas férias que eu tava cobrindo do Cláudio Sacramento. Mas tudo bem, eu tenho outros 1000 programas aí que eu tô operando na casa. Resultado.
Me cortou de todos. Até do Dizer Ataíde, que era 5 horas da manhã. No outro, era de tardezinha, o cara tinha que encontrar um operador para operar um programa nas 5 horas da manhã. No outro dia, ele ficou desesperado. Irmãozinho, o que foi que aconteceu? Não sei o que. Zé Ataíde foi sempre muito educado comigo. Ligou para mim. Eu contei, velho. Enfim. Na minha concepção, na minha cabeça, eu não percebo como algo que foi... Nossa, que gravidade, porque aquela rádio já saiu do ar 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. A Rádio Metrópole já saiu do ar várias vezes. E de ficar 1 hora e de alguém ter que... O coordenador que me demitiu ter que sair da casa dele na casa da Zorra pra vir botar a rádio no ar 1 hora depois, 2 horas depois. Quantas vezes saiu do ar? E aí, porque eu tinha saído do estúdio, a rádio ficou fora do ar coisa de 10 minutos. Com eu estando dentro da emissora, não é uma coisa que eu saí, abandonei a rádio e... Eu estando ali, o cara chegar e dizer, você tá demitido. Porra. Radical, velho. Eu não sei. Aí eu comecei a julgar. Caraca, será que esses caras ficaram com inveja? E aí, assim, eu tô aqui pra ser... Tem pedras, quem tiver pedras, atire a primeira pedra, não tem problema nenhum com isso. Não citei nome de ninguém aqui, mas eu senti inveja porque, como eu disse antes, eu tava ganhando mais na rádio do que qualquer coordenador lá e talvez chegando perto do diretor, do valor que eu ganhava como operador. Por quê? Júnior sabe aí, né? Como operador, não sei se hoje é assim ainda ou se mudou, mas como operador eu ganhava o valor de cada programa, pô. E eu tava arrastando uma grana muito boa fazendo isso, mas também eu começava às 5 da manhã e saía 10 horas da noite da rádio, pô. Tirava férias de todo mundo, fazia o programa todo que tinha que fazer, ia pra rua, fazia motorrepórter, voltava, operava pra Zé Eduardo, fazia tudo, domingo a domingo. Minha família se sacrificou com isso, pô. Minha esposa, minha filha. Eu lembro que em algumas ocasiões, por eu sair cedo e voltar tarde, minha filha pequena tinha que fazer videochamada pra ver minha filha, senão não veria, pô. E aí, do nada, por uma falhazinha dessa aí, no meu ponto de vista, né? Dele foi um negócio gigante. Mas no meu ponto de vista, uma falhazinha dessa, o cara chegar e dizer, você não faz mais parte. Me banir. Dizer que eu não poderia fazer parte de mais de nenhum programa, aquilo ali, poxa, foi duro. Eu achei radical demais. Liguei pra Chico Kerr. Chico, qual foi que aconteceu aí, velho? Porque assim, eu nunca tinha ligado pra Chico na minha vida. Mas tinha o número dele, obviamente. Aí ele, não, pô, não tô sabendo de nada, não. Ele disse, pô, o senhor é o dono, não tá sabendo de nada, tudo bem, então. E desliguei. Isso é a vida que segue. E aí ficou uma lição pra mim na vida. Aí vai o livro Herói de Mil Faces. Toda jornada, ela vai precisar ter um momento para você... O herói, ele precisa sair do ambiente para ele continuar a jornada dele e crescer. Se ele não sair daquele ambiente, ele morre ali. Se você não sair por bem, o ambiente te expulsa. Porque você precisa cumprir a sua jornada, pô. A jornada do herói, ela precisa ser cumprida. Se você não sair por bem, poxa, hoje eu preciso sair daqui para ir para um ambiente novo. Para dar um salto. Se você não fizer isso, o ambiente te expulsa.